TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quinta-feira, 29 de outubro, está no ar. Vamos começar esta edição falando da repercussão do aumento da Covid-19 na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. A preocupação com o aumento de casos de Covid-19 fez o presidente da França, Emmanuel Macron, decretar um novo confinamento no país a partir desta sexta-feira. Somente serviços essenciais e escolas primárias poderão funcionar. Na Alemanha, Angela Merkel decidiu fechar bares e restaurantes na próxima segunda-feira. O anúncio das medidas fez as bolsas de todo mundo cair. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 4,22%. Os índices de Frankfurt e Milão também recuaram. A Bolsa de Paris fechou em baixas de 3,3% e a de Londres de 2,2%. Os investidores estão receosos com os efeitos que a pandemia pode voltar a ter sobre as economias globais. Preocupação geral. Bem, enquanto o mundo está nesta preocupação, aqui no Brasil o show não pode parar. Após 7 meses, as casas de shows e espetáculos estão sendo autorizadas a abrir suas portas, mas com diversas regras sanitárias e número limitado de espectadores. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde os números da pandemia seguem em queda, a agenda já está agitada. Nas duas cidades, houve quem teve de demitir funcionários devido à crise. Em alguns casos, como o do Metropolitan, no Rio de Janeiro, o fechamento deve ser definitivo. Porém, entre as casas que retomaram as atividades ou já têm isso em vista, a programação é extensa. Nas duas capitais, ao menos 12 locais já reabriram e estão com shows e espetáculos na agenda. Até o momento, a pandemia do novo coronavírus já deixou 44.551.634 contaminados e 1.175.148 mortos no mundo. Vamos para os números da Covid-19 no Brasil. Desde o início da pandemia, já são 5.469.755 casos positivos e 158.468 mortes. Segundo dados do Ministério da Saúde, 4.934.548 pacientes estão recuperados da doença. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quarta-feira 306.672 casos confirmados e 20.376 óbitos por coronavírus no estado. Entre os casos confirmados, 281.259 pacientes se recuperaram da doença. No município do Rio de Janeiro, são 117.956 casos, com 12.009 mortes. Em Niterói, 15.488 casos, com 500 óbitos. Em Duque de Caxias, 10.839 casos, com 783 mortes. Em Nova Iguaçu, 7.725 casos positivos, com 659 óbitos. Em Petrópolis, 7.545 casos positivos, com 268 mortes. Vamos conferir agora a Caminhada Móveis. 3 andares com tudo para deixar sua casa linda. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Vamos dar uma pausa nas notícias
para falar de um assunto muito relevante, eleições 2020, regras que são muitas, e também a gente sabe que os eleitores, na maioria, não acompanham o que tem que fazer. Então, eu recebo agora um especialista no assunto, o advogado, doutor Fábio Alves. Muito obrigada desde já pelo convite. Eu que agradeço poder estar aqui com você, Beth, no programa original, e a todos aí que estão nos assistindo, um bom dia a todos. Obrigada pela presença. Eu falei o convite, gente. Estou empolgada, nem parece que é inverno, né? Tá lindo, nossa, que maravilha. Nesse clima aqui gostoso. Porque a gente sabe, o Fábio, que falar de eleição é uma coisa tensa. Quando você fala eleição, a pessoa é muito complicado, são muitas regras, eu não quero saber. Então, gente, relaxa, acompanha. Estamos aqui na Praça Dom Pedro, com os passarinhos cantando, porque é muito importante que você entenda esse processo eleitoral. Então, a gente vai começar aqui do feijão com arroz e vamos até um pouquinho mais adiante, porque é um assunto intenso, que muitas pessoas não gostam de discutir. Então, vamos lá. Por conta da pandemia, as eleições, primeiro turno 15 de novembro e depois 29 de novembro. Eu, pessoa física, vamos supor que eu queira doar R$10 para o candidato A, porque eu gosto dele, acredito no trabalho dele. Eu posso doar esses R$10? Pode doar. Toda pessoa pode doar até 10% do que declarou de receita bruta para o imposto de renda. Se ela não declarou imposto de renda, ela pode doar até 10% do valor do limite de isenção. Sendo que até R$ 1.064, salvo engano, R$ 1.046 ou R$ 1.064, salvo engano, a doação pode ser direta, com recibo direitinho, depositando em conta bancária. Agora, se for acima desse valor, a doação ela tem que ser por via de transferência. Ou as transferências via internet, ou efetivamente uma transferência bancária, onde haja identificação, porque toda doação tem que ter identificação do doador. E só pessoa física pode doar. Pessoa jurídica não pode fazer doação para campanha, nem mesmo a chamada doação estimada. Eu não vou dar dinheiro, mas eu vou trabalhar. Então você está dando o seu tempo para aquele candidato. Isso é uma doação estimada e você tem que declarar para não correr o risco de um problema com a Justiça Eleitoral. Tá, eu dei o exemplo aqui de R$10 porque a gente sabe que tem muitos candidatos que não tem nem apoio do partido, mas os amigos, os familiares querem doar R$10. Então, se eu doar esse R$10, eu pego um recibo dele? Pega o recibo dele. Não pode ser de boca. Não pode ser de boca, tem que ter o recibo de doação. Não, porque senão fica fácil fraudar, né? Ele pode falar, 100 amigos me doaram R$100. Aí já faz um dinheirinho, já tem uma fraude. É por isso que tem que ter, toda a doação, ela tem que ter a identificação do doador. Fábio, se colocar um dinheiro na campanha do candidato e não tem o nome do doador, aquele valor que foi doado sem identificação do doador, ele tem que devolver pro doador, se ele conseguir identificar, e se ele não identificar, ele tem que depositar em favor do Tesouro Nacional, numa conta específica do governo federal. Muito bom isso, porque aí diminui esse negócio de caixa 2, de fraude, essa confusão toda que a gente vê aí o tempo todo, né? Agora, uma dúvida, campanha na internet, pode tudo? Campanha na internet não pode tudo. Campanha na internet pode tudo que eu posso fazer fora dela. A lei é a mesma, a regra é a mesma. Então, por exemplo, outro dia teve uma decisão judicial que um partido pedia para fazer live-mício, né? O que é o live-mício? Seria o showmício antigo. Isso. Ora, se eu não posso showmício, eu não posso live-mício. Que a ideia é exatamente, né, não oferecer vantagens ao eleitor com shows. Porque, por exemplo, quem é fã, vamos pegar aqui uma pessoa popular, a Ivete Sangalo, exemplo, tá? Não estou falando que a Ivete Sangalo vai fazer isso para ninguém, não. Aí o cara lá contratou, o candidato ou a candidata contratou a Ivete Sangalo para fazer uma live. Então, dá no mesmo, porque vai todo mundo lá para aquela live, sei lá, não sei quantas mil visualizações que ela vai arrastar, seriam as pessoas que estariam lá, né? Uma coisa é, por exemplo, um artista, como pessoa, ele querer fazer a divulgação de um candidato. Ele tem direito enquanto como pessoa, cidadão, como cidadão. Outra coisa é fazer o show. Vou fazer o show aqui com o artista tal, que todo mundo gosta, o artista do momento, todo mundo vai parar. É claro que vai ter uma desproporcionalidade, um desequilíbrio de pleito nas eleições. Então eu posso na internet tudo que eu posso aqui fora. A regra é a mesma. Então eu não posso showmício, eu não posso o que eles deram o nome na Justiça Eleitoral de live-mício. Live-mício, é verdade. Agora vamos trazer mais para perto aqui o eleitor de Petrópolis. Claro que tudo isso serve para o Brasil inteiro, porque as eleições municipais
vão ocorrer em todo o país. Então, você que está assistindo pela internet, tem gente que assiste do Tocantins, de São Paulo, tudo que é lugar, tem gente que me segue lá no Facebook, Pernambuco, enfim. Então, as regras servem para qualquer lugar do Brasil. Isso é regra para todos. Mas agora eu vou trazer um pouquinho aqui para perto, para Petrópolis. Por exemplo, Petrópolis é uma cidade, se a gente for comparar com as vizinhas da Baixada e tal, relativamente tranquila em questão de respeitar as leis eleitorais. Mas a gente sabe também que nos bairros acontece muita boca de urna, muita situação assim. Qual a gravidade de uma pessoa que faz boca de urna? Por exemplo, a desculpa, a pessoa, mas eu estou desempregada, eu estou com fome, fulano me deu X para fazer boca de urna. Boca de urna não é crime. É crime, gera a impugnação do registro do candidato. Se já tiver acabado as eleições, a diplomação dele, ele só pode tomar posse se for diplomado, receber o diploma. E quem também vendeu o voto e foi preso pela boca de urna, pela compra de voto, vai responder conjuntamente, a chamada captação ilícita de sufrágio, nome bonito, né? Captação ilícita de sufrágio, que inclusive a responsabilização em tese é objetiva. Basta eu pegar fazendo a boca de urna, que eu já, a captação ilícita, comprando voto, que eu já vou responder e de início já parte de uma presunção que você que vai ter que demonstrar que você não estava praticando a ilicitude. Então ela é quase que uma responsabilização objetiva, muito rígida. O candidato não sabia, ele vai ter que provar que ele não sabia que estavam fazendo aquilo, que de início ele vai responder por isso. Artigo 41A da legislação eleitoral, que determina a figura, o tipo penal, né, o crime de captação ilícita de sufrágio. Porque infelizmente sempre acontece e muitas das vezes a pessoa ela acha que pode se livrar, se safar, se esquivar desse crime, dizendo que estava precisando de dinheiro e estava fazendo por conta disso. E agora com a pandemia, acredito eu, as pessoas com mais dificuldades, isso pode aumentar. Eu tenho esse receio da boca de urna ser mais forte esse ano por conta da pandemia. Eu não aconselho ninguém, como eu disse aqui no início, a gente tem que elogiar o que é positivo. A Justiça Eleitoral, ela tem um trabalho muito bem realizado no país e ela está muito bem estruturada. Dentro do Judiciário, não que não existam outras áreas bem estruturadas, mas a Justiça Eleitoral está extremamente estruturada, inclusive com tecnologia de ponta, para poder verificar todas as irregularidades que existam. Tanto que uma das primeiras justiças a aceitar denúncias por WhatsApp e que funcionou, e que foram verificadas e que foram apuradas, foi exatamente a Justiça Eleitoral nas últimas eleições. Então, assim, a gente tem o sistema hoje, por exemplo, quando você recebe uma doação ou paga uma despesa, 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. Não informei. Se você não informou, você vai ter problema, porque a Receita Federal vai informar, porque está tudo eletrônico. Então, você tem um cruzamento de dados, você tem um cruzamento de dados das denúncias. Então, assim, a Justiça Eleitoral ela está muito informatizada, ela está muito tecnológica realmente, com sistemas direcionados específicos para cada ponto do período eleitoral. Então, eu realmente digo a você o seguinte, não façam, cumpram a lei, observem efetivamente o que pode e o que não pode, porque a Justiça Eleitoral tem atuado e eu acredito que vai atuar ainda mais nessas eleições de uma maneira muito firme. Por exemplo, fake news vai atuar de maneira firme. Eu já falo para a população, tome muito cuidado na divulgação do fake news, porque a população corre o risco de estar sendo responsabilizada por algo que ela achou que era verídico e de repente era uma grande mentira. Você falou de fake news, então eu ia entrar nesse assunto, mas primeiro eu quero num assunto que sempre acontece nas eleições. Por exemplo, eu gosto do candidato A, então eu vou falar mal do candidato B. A gente sabe que não pode estar fazendo campanha positiva nem negativa, dependendo do veículo. Mas muita gente fica o tempo todo nas redes sociais falando mal do candidato que ele não gosta. Isso pode? Uma coisa é a liberdade de opinião. Eu posso ter liberdade de opinião sobre procedimentos, atitudes. Eu posso ter liberdade de opinião positiva ou negativa sobre forma de gerir, sobre realizações feitas ou não feitas, promessas cumpridas ou não cumpridas. O que eu não posso é emitir opiniões que possam atingir a honra, a imagem, a dignidade da pessoa. Isso eu não posso nem antes
nem durante, nem depois das eleições. Então isso poderia configurar, ainda que fosse uma verdade, tá? Ainda que fosse uma verdade, mas isso poderia configurar crimes contra a honra. Então eu tenho que ter muito cuidado de estar praticando uma injúria, uma difamação, uma calúnia. Muito cuidado com o que eu vou compartilhar. É claro que eu posso, repito, manter a minha liberdade de manifestação de opinião e exarar opiniões negativas, mas opiniões negativas não contra características da pessoa, mas contra propostas de governo, propostas políticas, ideologias. Às vezes um é a favor do aborto, outro é contra. Ah, viu? Ele é contra o aborto, eu sou a favor. Não, ele é a favor do aborto, eu sou contra, tá vendo? Viu? Não votem nele ou votem nele porque ele é a favor ou ele é contra o aborto. Eu posso fazer as opiniões e as críticas opinativas. O que eu não posso é fazer a crítica que atinge as características do candidato, né? Sobre, por exemplo, sua cor, sua raça, seu sexo, suas escolhas de vida, porque isso efetivamente aí eu já entraria, se eu for comparar com a LGPD, né, pegando o conceito da Lei Geral de Proteção de Dados, seriam os chamados dados sensíveis, né, que a lei chama de dados sensíveis. Isso pode gerar um crime contra a honra, né, de infâmia, calúnia, difamação. A gente vê muito nas redes sociais, fulano é ladrão, fulano é safado, fulano... Pode chamar de ladrão assim, sem ter prova que fulano é ladrão? Não, isso aí pode gerar um crime contra a honra. Isso tem direto, até, eu vejo até por enquanto temos pré-candidatos, né? De pré-candidato para pré-candidato, um chamando o outro de ladrão, mas cadê a prova que ele roubou? Isso aí pode, se não tiver a prova, se não cair no que a gente chama de exceção da verdade, pode vir a responder por crime, tá? De crimes contra a honra e até mesmo crime eleitoral. E uma decisão recente do STF, inclusive, determinou que os crimes, mesmo os comuns, praticados no período eleitoral, serão de competência da Justiça Eleitoral. Aí a pessoa fala, oba, vai para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela é muito rápida, ela é célere, ela funciona e ela é muito efetiva nas suas demandas. Então, assim, a pessoa ela deve tomar muito cuidado no que ela está se manifestando ou como ela está se manifestando, para ela não vir a responder por um crime contra a honra. Opa, então chegamos lá, principalmente a galera do Facebook adora fazer isso. Por exemplo, o prefeito atual, eu estou falando isso de cada eleição, tem um prefeito atual na cidade, mas não importa, eleição passada isso aconteceu muito, sempre acontece. Quem está atualmente na administração? O cidadão, ele pode falar, olha, fulano não cumpriu isso, aquilo, tá certo. Se não cumpriu, ele tem a prova que não cumpriu, né? Até porque muita gente guardou aquele banner da última eleição, o que o prefeito prometeu e o que o prefeito não fez. Isso é normal, é um comparativo, ok. Agora, o cidadão pode afirmar, este prefeito é ladrão, ele pode afirmar isso? Olha, eu não indicaria que ninguém fizesse isso em relação a ele, a nenhuma outra pessoa, nenhuma outra, a nenhum outro e nenhum outro candidato, isso, sem que tivesse realmente a prova e a constatação de que o fato aconteceu. Se tiver a prova e a constatação, ok, a pessoa ela tem o direito à liberdade de expressão, a gente não pode querer retirar um direito que foi conquistado com muita dificuldade, muita luta. Agora, ela tem que saber que se ela estiver mentindo ou ela não tiver prova daquilo, ela pode vir a ser a responsabilizada civil e criminalmente por essa atitude. Viu? Muito importante isso. Vocês que amam ir lá para o Facebook chamar A, B e C de bandido, de ladrão, preste atenção, porque assim, claro que muitas das vezes ninguém dá atenção. Fala, perder meu tempo com isso não, mas às vezes o candidato pode querer perder o tempo dele e fazer a pessoa se explicar, né? Sim, pode, efetivamente. Até porque, quando a gente fala de fake news, né, que é um tema que está sendo recorrente, sobretudo em razão da última eleição, o fake news, às vezes a gente muito comete a falha de divulgar o fake news, porque a gente age muito mais pela emoção do que pela razão. Porque o fake news está comprovado em estudos que eu divulgo muito mais pelo fato de eu aceitar aquela notícia como verdade, que é uma verdade que eu quero confirmar, porque eu me simpatizo com aquela política, com aquela ideologia. Então, muitas vezes eu faço muito mais a divulgação pelo emocional do que pelo racional. E aí, quando eu vou ver, é mentira. Então, eu vou dar um exemplo. Podemos sair à vontade na rua sem máscara e ficar sem máscara, porque se você tomar limonada, a limonada mata o coronavírus.
É, e a isso gente viu que isso circulou. circulou. Muita gente acreditou, né? Muita gente acreditou. Aí até colocaram o meme brincando, né? Que o brasileiro é muito irreverente. Ainda bem que somos irreverentes e brincamos com as coisas. Levamos talvez a vida um pouco mais leve. Colocaram lá meme do Einstein, né? Brincando. Olha, o suco de limão realmente, a limonada realmente emagrece. Desde que o limoeiro fique a 20 quilômetros da sua casa e você vá a pé buscar. Então assim, isso vai te fazer bem para a saúde, você não vai ter corona. Então assim, várias brincadeiras do gênero com a limonada, em razão dessa postagem que saiu circulando, que a ciência teria dito que tomar suco de limão ajudaria contra o corona. Suco de limão de menos. Pior, o pessoal lá nos Estados Unidos teve gente que tomou desinfetante. Desinfetante, coisas assim absurdas. Algumas pessoas foram parar no hospital, né? Porque o Trump, diz ele que brincando, né? Ele disse que aquilo não era sério, ele fez uma brincadeira, segundo ele, de que tomando alguma coisa tipo água sanitária lá, não sei o que seria equivalente, que mataria, evitaria o coronavírus, e algumas pessoas fizeram. Então, assim, é muito complicado o que você posta, né? Tem gente então, que acredita. O fake news, ele está muito ligado a isso. E nas eleições e na política não é diferente. Até porque nós temos nossas paixões, né? O que se costuma falar, religião, futebol e política, a gente evita falar. Na verdade, eu acho que a gente tem que falar. Só que a gente tem que falar exatamente para a gente criar uma cultura politizada de debater ideias, de debater projetos, de debater o futuro da cidade, né? A gente está falando de eleição municipal, o futuro da cidade. A gente só tem que ter cuidado para não deixar nossa emoção se sobrepor efetivamente à nossa razão, e aí a gente correr o risco de estar divulgando um fake news. Eu quero até deixar muito claro aqui, porque estamos, né, passando aí pelas convenções, todas as assessorias de imprensa dos pré-candidatos que enviarem material para o programa original, nós vamos divulgar a notícia. Aquela parte que faz campanha a gente deleta. Mas a notícia vamos divulgar. Essa semana divulgamos até uma convenção que teve de um pré-candidato. E é assim que funciona, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, olha, o programa só falou da convenção de fulano, não falou de cicrano, só que cicrano não avisou quando ia ser, como ia ser, e a gente não tem como ficar adivinhando. Então, tem que ter um trabalho para mandar para a imprensa, para que a gente saiba quando as coisas irão acontecer. Mas sempre é notícia, porque tem gente que se empolga, né? Manda para a gente os supostos feitos maravilhosos, mas isso a gente não vai divulgar. A gente divulga quando vai ser, o que vai acontecer lá. É reportagem a notícia, né? É reportagem qualitativa, vamos dizer assim, e não quantitativa. Ou seja, aquela velha e boa escola da reportagem que vai buscar a origem da informação, vai buscar o conteúdo, vai buscar realmente, né, a fidedignidade, a confiabilidade, que é o que a população quer receber, né? A população quer receber a notícia de qualidade. Porque a ideia é informar, não é direcionar. Cada um que busque lá o seu candidato e suas ideias. A gente tem que informar quem está concorrendo, como vai ser. E assim que todas as convenções acabarem, nós vamos mostrar que a lista de todos os candidatos, o tempo igual de texto, de foto, de imagem. Então as pessoas precisam entender isso, porque tem gente que é muito apaixonado. Olha, não falou do meu candidato, então a gente não vai ficar falando de candidato nenhum. Sempre que tiver uma informação que seja relevante, a gente vai passar. Então, essa época eleitoral é muito sensível, né? Muito sensível. E aí as pessoas têm que tomar cuidado, né, nesse aspecto do que está compartilhando e de realmente que está divulgando, até para ela, sem querer, não estar sendo aí responsabilizada. Repito, a Justiça Eleitoral está muito bem aparelhada e ela vai fazer o rastreamento dessas postagens e compartilhamentos. Ela tem mecanismos para isso. Antes da gente encerrar, fazer um resuminho aqui. Esse ano, por conta da pandemia, as eleições vão se estender, vão ser de 7 da manhã e 5 da tarde, preferencialmente até 10 da manhã, preferencialmente os idosos. E também manter distanciamento, máscara, álcool em gel. Não vai ter biometria, justamente para evitar. Não pode levar acompanhante, nem criança, nem adulto. Então, assim, ainda tem a questão da pandemia esse ano. Então vai ser, acredito eu, uma eleição muito diferente de tudo, né? Eu acredito que vai ser uma eleição sem aquele contato. Você falava da boca de urna, eu acho que não vai acontecer muito, até porque não vai poder ter aglomerações. A gente já muda a forma de fazer campanha. E vai ser uma campanha, a última eleição, uma campanha de internet, né, de redes sociais. Eu acho que vai potencializar ainda mais
o uso das redes sociais. É claro que não vai ser só redes sociais e nem só redes sociais vai funcionar, mas vai ser uma campanha eminentemente de informação, vamos colocar assim. Eu acho muito positivo até o repensar a ampliação da propaganda eleitoral gratuita, porque talvez vai ser uma das boas formas, das formas positivas, de levar para a população a informação sobre as ideias de cada candidato, sobre a candidatura de cada candidato e das propostas efetivamente que cada um tem para a cidade, falando de Petrópolis, né, e que possam melhor atender realmente aquilo que o petropolitano anseia, né, dessa cidade que a gente sempre fala, diz que o Rio de Janeiro é maravilhosa, mas eu vou para o nosso hino, né? Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui, né? Então dizem que o Rio é maravilhoso porque não viveram em Petrópolis, que aqui é eminentemente e fantasticamente uma cidade maravilhosa. Até porque quando a gente quer lazer, a gente procura o quê? Um lugar que nos conforte, né? Não é à toa que o imperador aqui, ó, sentadinho ali, museu à minha direita, o imperador à frente, não é à toa que ele escolheu aqui para passar veraneio, lazer e acabou ficando como a cidade imperial, porque é bom mesmo. Agora, assim, eleição se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Programa acabando e a gente está aqui, mas agora de verdade, para terminar, é sabido, claro, quando tem prova, a Justiça Eleitoral pune essas pessoas, mas é sabido também, e é muito difícil de provar, a questão da compra de voto. A compra de voto é triste, porque a pessoa se vende por um saco de cimento, por um churrasco, por um pouco de qualquer coisa, ou dinheiro mesmo. Tem boatos aí nas últimas eleições, né? São boatos que candidato A, B ou C comprou voto por 50, 70 reais. É muito triste isso. E a pessoa, se tiver como provar que esse candidato comprou, dá problema só para ele ou para quem vendeu o voto também? Como funciona? Para quem vendeu o voto também. O problema, né, como nós falamos, 41A, né, da captação ilícita de sufrágio, dá problema para o candidato, para quem ajudou e auxiliou o candidato, para quem realizou o ato e para quem vendeu o voto. E sem contar que a pessoa fica 4 anos vivendo supostamente com aqueles 70 reais, que foi o número maior da última eleição, né? Assim, não tem nada comprovado, então a gente não pode falar. Mas eu recebi nas últimas eleições denúncias e mais denúncias de pessoas que venderam seus votos por 70 reais. É muito triste isso, porque aí depois com 70 reais, você não tem educação, você não tem um bom hospital, não tem nada, né? Aí depois quer reclamar. A gente tem que pensar nisso, né? O que nós queremos enquanto cidade. Na verdade, assim, a gente tem que estar envolvido, eu acho, a população, isso que eu acho, né? A gente sempre teve aquele ditado, futebol, religião e política não se fala. Na verdade, a gente deveria discutir sempre, para exatamente vencer nossas emoções e fazer de forma racional, cultural, tranquila. A população ela tinha que estar envolvida os 4 anos de gestão para ajudar efetivamente na gestão da cidade. Se a gente fosse comparar, Beth, é como se fosse um condomínio. Se os condôminos não participam do condomínio, né, qual a tendência do condomínio? Como é que eu vou reclamar se eu queria um interfone funcionando ou não? Se eu não participo, se eu não ajudo? Né? Se eu queria uma limpeza diferente no condomínio, uma pintura diferente. Então, da mesma forma, o município é a nossa casa, a cidade é o nosso grande condomínio. E todos nós pagamos por ele, que nós pagamos os impostos. Todos pagam impostos. Quando eu vou numa lanchonete, faço uma compra, eu estou pagando imposto. Eu estou contribuindo para esse condomínio. Então, nós temos que participar os 4 anos. Nós temos que participar os 4 anos, não é de maneira desordenada, mas de maneira organizada. Os conselhos municipais estão aí para receberem a participação popular, tem manifestações que a gente pode fazer, tem abaixo-assinados. Nós tivemos aí recentemente, né, na cidade, a questão do plebiscito da charrete, mostrou como a população pode participar de escolhas da cidade, independentemente. Sou favorável, sou contra, mas a fato é que foi uma participação popular. Então, acho que você falou muito bem, a gente tem que pensar nisso e pensar realmente nessa cobrança, nessa participação de melhoria da cidade. Depois não adianta ficar reclamando, que meu bairro está assim ou minha rua está assim, se você também simplesmente votou e delegou, abdicou de qualquer outra participação, ajuda ou manifestação pós o dia da votação. Fábio, muito obrigado. Nosso tempo estourou, mas foi por um bom motivo. Já vou deixar o convite de pronto assim que acabarem as convenções, a gente voltar a conversar, porque eu sinto que a população tem essa carência
de informações. Às vezes a pessoa faz sabendo o que está fazendo, mas muitas das vezes faz até por falta de informação mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a você, Beth, e agradeço a todos vocês em casa que nos receberam. Vamos continuar falando de eleições 2020. E agora vamos conferir a agenda dos candidatos a prefeito de Petrópolis. O candidato a prefeito Alexandre Gurgel concedeu entrevista nesta quinta-feira ao programa Tarlen Felipe, na Rádio Difusora, e à noite vai participar do debate entre os candidatos promovido pelo Girosserra. Nesta quinta-feira, não haverá compromissos públicos de campanha. A agenda do candidato Coronel Vieira Neto, nesta quinta-feira, não haverá compromissos públicos de campanha. O coronel estará reunido com uma equipe de coordenação de campanha durante todo o dia. À noite, vai participar do debate ao vivo, promovido pelo Girosserra, a partir das 7 horas. A agenda do candidato Elias Montes. Às 2 horas, fará uma caminhada pelas ruas do centro de Petrópolis, acompanhado pelos deputados federais Daniel Silveira e Carlos Jorge, ambos da bancada de apoio ao presidente Bolsonaro no Congresso, além de todos os candidatos a vereador pelo PSL e apoiadores vindos de todas as comunidades. Haverá panfletagem e conversas rápidas com comerciários, lojistas e transeuntes. À noite, Elias participará do debate com os demais candidatos a prefeito, que será realizado pelo Girosserra e transmitido às 7 horas pela página do Facebook Canal Giro Play no YouTube e pelas rádios Difusora e Sucesso FM. Nesta quinta-feira, a professora Lívia Miranda inicia o dia em esclarecimentos aos eleitores, nas ruas de Petrópolis, com os candidatos à vereança, Juninho da Enfermagem e Daniel Iliesco. À noite, vai participar do debate promovido pelo Girosserra. Não encaminharam a agenda do dia os seguintes candidatos: Bernardo Rossi, PL, Eduardo Silvério, Podemos, Ramon Melo, Jamil Sabrá, PSC, José Luiz, PSOL, Leandro Azevedo, PSD, Marcos Novaes, PDT, Matheus Quintal, Republicanos, Rubens Bontempo, PSB. Hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, sábado, domingo e feriado, tem feirinha de Itaipava aberta. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. E quinta-feira, aqui no programa original, é dia do quadro Seus Direitos, com o advogado Daniel Vasconcelos. Boa tarde, Daniel. Hoje, no quadro Seus Direitos, eu irei abordar a possibilidade de alteração do horário de trabalho do empregado, ou seja, uma alteração no contrato de trabalho. O empregador é aquela pessoa que contrata, ela também é chamada de patrão ou chefe. E é comum que o empregado ele realize adaptações em sua vida em decorrência do seu trabalho. Todas as outras coisas que precisamos ou queremos ou iremos fazer, nós teremos que agendar um horário para que não colida com o horário de nosso expediente. Mas acontece que com o passar do tempo ficamos habituados, acostumados com aquela rotina, na qual nós conseguimos realizar todas as tarefas fora do nosso horário de trabalho. Podemos dar exemplo de uma pessoa que trabalha em uma fábrica, cujo horário de expediente dela é de 8 da manhã às 17 da tarde. Então, essa pessoa do exemplo, ela consegue com facilidade deixar o filho na escola, mas de repente, por uma necessidade da empresa, o empregador, o contratante, ele resolve modificar o horário de seus funcionários para o seguinte horário, por exemplo, de 7 da manhã às 16 da tarde. Desse modo, o funcionário que deixava seus filhos na escola às 7 da manhã, ele não terá como fazer. O empregado ele precisará arrumar uma outra forma de fazer essas tarefas fora do seu horário de trabalho. Então aquele empregado ele fica com dúvida se ele pode ou não ter o seu horário de trabalho alterado de forma unilateralmente, ou seja, só com a imposição do empregador.
Então, será que sem o consentimento do empregado ele pode ter seu horário de trabalho alterado? A resposta é sim. Infelizmente, o trabalhador ele terá que resolver o problema com a escola dos filhos, tendo em vista que, em regra, o empregador ele pode mudar o horário de trabalho de seus funcionários, já que é do empregador o direito de dirigir os trabalhos, inclusive podendo mudar o turno. Normalmente, a alteração que gera mais reclamações entre trabalhadores é aquela que os obriga a mudar de turno, do diurno para o noturno, ou do noturno para o diurno. De fato, tal alteração ela gera um prejuízo para a saúde e para o cotidiano e a vida pessoal do trabalhador. Mas é importante lembrar que exigem adequações, não só do trabalhador, mas de toda a sua família. Muitas vezes o empregado ele é obrigado a deixar outras atividades que já realizava, como cursos, ou um segundo emprego, uma faculdade, por conta dessa mudança de horário. Nesse caso, a Justiça em geral ela considera a alteração prejudicial ao trabalhador, mas é preciso analisar caso a caso. Não é possível afirmar que sempre que o patrão mudar o horário de trabalho, a mudança de turno ou alteração será ilegal, se ocorrer sem o consentimento do empregado, pois há casos que não geram prejuízo ao empregado. Então, nesse caso, a alteração ela é plenamente legal. A solução para não ter o horário modificado após o início do seu contrato de trabalho, ou pelo menos não ter o turno modificado do diurno para o noturno, é fazer constar no contrato de trabalho, acordo coletivo ou convenção coletiva, uma proibição de alteração de horário ou de turno de trabalho, sem que o trabalhador concorde. Ou seja, o trabalhador, o empregado, ele tem que manifestar a vontade a favor dessa alteração. Esse foi o quadro Seus Direitos de hoje e até a próxima. Obrigada, Daniel. E quinta-feira tem mais. A Anvisa autorizou a importação da matéria-prima para a fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan. A substância é produzida pela chinesa Sinovac. A decisão atende a uma solicitação do órgão paulista e tem caráter excepcional. Esta liberação se tornou uma polêmica na última semana, quando o Butantan acusou a Anvisa de atrasar a análise da solicitação feita em meados do mês de setembro. O órgão federal negou. Como apurou o colunista Matheus Leitão, uma equipe de técnicos da Anvisa irá até a China inspecionar as fábricas que estão produzindo imunizantes no país, entre eles o da Sinovac. A ideia é começar os trabalhos no início de dezembro. Vamos conferir agora Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Concer vai reforçar o atendimento na BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora durante a Operação Finados, que começa nesta sexta-feira e se estende até a próxima segunda-feira, dia 2. Os horários de pico no período tendem a ocorrer nesta sexta-feira, das 3 da tarde às 7 da noite e na próxima segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde. As 3 praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias, quilômetro 102, Areal, quilômetro 45 e Simão Pereira, quilômetro 816 em Minas Gerais. Em cada uma delas, o motorista conta com um posto do Serviço de Informação ao Usuário, espaço climatizado que oferece água gelada, banheiros e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em Caxias, o serviço está presente no quilômetro 104, nos 2 sentidos da rodovia. Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário, 0800 282 0040.
Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para o 0800 281 0041. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como o site da Concer, que é o concer.com.br, informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040. Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a concessionária é o WhatsApp Concer, que transmite alertas e as condições de trânsito de acordo com o trecho escolhido. O telefone é 21 99724 2655, em Duque de Caxias, 97288-3912 Serra e 997-8481-5 Itaipava, Juiz de Fora. A concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade que variam ao longo da rodovia e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens, evitando assim transtornos no deslocamento. Para fazer contato com o Serviço de Emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para o número 191. A unidade de pronto atendimento UPA Cascatinha retomou hoje, dia 29, às 8 horas da manhã, os atendimentos normais, ou seja, com capacidade total. Isso significa que o espaço não está mais destinado apenas a pacientes com Covid-19. O local pegou fogo no dia 17 de agosto, nós mostramos aqui no programa, e depois passou por obras de recuperação. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a unidade terá escala de plantões com 3 médicos clínicos e 2 pediatras 24 horas por dia. Foram reabertas as salas amarela e vermelha, locais de urgência e emergência. A UPA Cascatinha retoma ainda atividades dos setores de raio-x, laboratório de análises clínicas, salas de sutura e eletrocardiograma. Uma ambulância UTI móvel também está à disposição das equipes médicas para possíveis transferências de pacientes para outras unidades. As obras de recuperação da unidade tiveram início em setembro devido a um princípio de incêndio no local. No trabalho, foi substituída toda a rede elétrica interna da unidade. As equipes começaram a mobilização do trabalho, desmontando as partes afetadas pelo fogo e limpando o local para a entrada do novo cabeamento. A previsão contratual relativa à duração do trabalho havia sido estipulada inicialmente em 60 dias corridos. Devido à urgência da obra, todo o processo foi concluído em apenas 33 dias. A unidade havia sido temporariamente desativada para que todos os acertos necessários pudessem ser feitos. Na época, pacientes contaminados com o novo coronavírus foram prontamente transferidos para outras unidades hospitalares do município. Devido à pandemia e para garantir vagas aos usuários infectados na cidade, a UPA Cascatinha havia sido temporariamente transformada em UPA Vermelha, com o objetivo de atender e internar pacientes acometidos pela doença. No incêndio combatido por funcionários treinados da unidade, nenhum equipamento foi perdido. A Prefeitura informa que o objetivo é de que a UPA Cascatinha volte a funcionar com todos os atendimentos que eram realizados antes da pandemia. Devido ao incêndio, o sistema de saúde deixou de operar temporariamente com 20 leitos específicos aos pacientes da Covid-19. Vale lembrar que o município não sofreu impacto sobre o atendimento e internações devido às vagas disponíveis em outras unidades de saúde e graças à baixa ocupação. Hoje, o índice de internações nas UTIs do município é de 21,3%. E o programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá.
Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.